Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. É muito bom poder estar com você aqui e que bom que você chegou aqui até esse vídeo. Eu me chamo Francisco e eu tenho um canal no YouTube e o nome do canal é Jesus é Emanuel. Jesus é Emanuel. E nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. E eu convido você, aí onde você está, a curvar a sua fronte. Vamos dirigir uma oração ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te peço que o Senhor esteja conosco nesse estudo da Tua Palavra. Esteja com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa abençoá-lo de uma maneira toda especial. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, nós te agradecemos, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Se você acompanhar esse vídeo até o final, espero que você nos ajude a se inscreva aí no canal, tem um botãozinho com o nome se inscrever. E se você gostou desse vídeo, você dê lá um joinha, dê um gostei, para que possamos espalhar, né, a palavra de Deus às pessoas que não conheçam. A volta de Cristo. Aqui nos diz o seguinte: desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte, ao longo da jornada terrestre, a sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim, uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Então, a volta de Jesus é a bendita segurança do cristão. Perceba que hoje existe muito sofrimento, muita dor. E isso só terá fim com a volta de Jesus. Então, o Senhor Jesus vindo a essa terra, nas nuvens do céu, a Bíblia diz que com poder e grande glória, Ele dará fim, né, a todo sofrimento, né, a toda dor, a toda angústia. E nós aguardamos esse dia, né, esse dia chegar. Mas, qual a maior promessa que Jesus nos fez? Estou com a minha Bíblia, convido você a também estar com a sua aí na mão, para podermos folhear, né, a palavra de Deus. Qual foi a maior promessa que Jesus nos fez? Nós vamos para o livro de João, e o capítulo é o capítulo 14 de João, no Novo Testamento. Você vai chegar no livro de Mateus, Marcos, Lucas e depois João. No texto de João 14, do 1 ao 3, nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Qual a maior promessa que Jesus nos fez? Perceba aqui que Jesus, ele diz o seguinte: e vou preparar-vos lugar. Né? E ele diz bem assim: voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus está no céu, está preparando moradas, né, para mim
e para você. Mas aqui diz que ele voltará, não é isso? Ele voltará para nos buscar, para buscar a mim e a você. Essa é a maior promessa que nós temos na palavra de Deus. Perceba que o texto começa a dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Então, nós não devemos muitas vezes estar preocupados, né? Porque nós temos uma promessa maravilhosa, que é a volta do Senhor Jesus, e Ele vai voltar. Podemos marcar uma data para a volta de Jesus? No livro de Mateus, né, capítulo 24, verso 35, vai nos dar a resposta se nós podemos marcar uma data para a volta de Jesus. Mateus 24, e o verso é o verso 36. Mateus 24, 36 nos diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então perceba que eu e você, nós não podemos marcar um dia, nós não podemos marcar uma hora para a volta de Jesus. A nós não nos foi revelado, né, esse dia, mas perceba que o único que sabe, né, é o Senhor Deus, e é claro, hoje o Senhor Jesus que está nos céus, né? Quando Jesus estava à terra, ele não sabia o dia do seu retorno, mas quando ele subiu ao céu, hoje ele sabe o dia que ele vai voltar. Então, nós não podemos marcar um dia e nem uma hora para a volta de Jesus. Esse dia e essa hora para nós está em secreto, só o Pai sabe. Como Jesus virá? No livro de Mateus 24, verso 30, nos diz o seguinte. Mateus 24, verso 30. E o 31 também. Nos diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Querem ver outro texto que é interessante? Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Não tem como errar. O capítulo é o capítulo 1 e o versículo é o versículo 7. Nos diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E nós temos um outro texto para nós fazermos também comparação. Atos, capítulo 1, e o verso é o verso 11. Nos diz o seguinte: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Né? Como Jesus virá? Não é isso? Perceba que Jesus, no primeiro texto, lá ele diz que virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus não vai descer a essa terra, não vai descer mais a essa terra. O texto fala que ele mandará os seus anjos, e seus anjos separará, né, os santos dos ímpios, não é isso? Então ele não descerá mais essa terra, ficará nas nuvens. Como nós vimos, virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, né? E Jesus virá de maneira pessoal, ou seja, literal, todo olho o verá. Perceba que no livro de Apocalipse diz assim: todo olho o verá, até mesmo aqueles que transpassaram Jesus.
No livro de Atos que nós lemos, lá são dois anjos, um está à esquerda, outro à direita, e ele diz bem assim, esse Jesus, né, que está sendo assunto ao céu, ele virá da forma que viste subir. Então, Cristo também, ele virá como ladrão. Mas como ladrão? Eu e você, nós não sabemos quando o ladrão vai nos roubar, não é isso? Roubar a nossa casa, nós não sabemos. E Cristo virá no momento que as pessoas não estarão esperando, né? Virá de surpresa, né? Como nós vimos lá no começo. O dia e a hora ninguém sabe, né? Agora um fato que é interessante, que a vinda do Senhor, ela não será secreta e nem silenciosa, né? Como alguns pregam, né? Alguns pregam o seguinte, que algumas pessoas estão conversando, né? E uma dessas pessoas, elas são abduzidas, elas são levadas, e elas dizem que são levadas para o Senhor. Se chama arrebatamento. Mas perceba que isso não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com a Bíblia. Porque o texto que nós lemos em Mateus 24, verso 30 e 31, diz que virá com poder e grande glória, não é isso? E estará no céu e mandará os seus anjos. E os seus anjos vai separar o santo dos ímpios. Então, em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz, todo olho o verá, né? Então, perceba o seguinte, perceba que Jesus, quando vir, todas as nações irão ver Jesus. E é claro que quando Jesus mandar separar os santos dos ímpios, é claro que Jesus irá pegar os santos, irá subir para o céu, né? Os seus escolhidos, né? O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Jesus? Vamos ver? No livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, e o verso é o verso 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e o verso 17. Nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então perceba que aqui está falando dos mortos em Cristo, né? Aquele que foi fiel ao Senhor Deus. O que vai acontecer na volta de Jesus? Eles serão ressuscitados, né? Serão ressuscitados para a glória eterna. E os vivos? O que vai acontecer com os vivos? Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, né? Com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba algo aqui impressionante, né? Perceba que os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados. Os vivos fiéis serão transformados e também transladados. Então, aqueles que morreram em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, né, aqueles que morreram fazendo a vontade de Deus, irão ser ressuscitados. E juntos com os vivos, né, serão levados para o céu, para estarem com Jesus para todo o sempre. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? O livro de Apocalipse, capítulo 6, aqueles que ouviram falar de Jesus, mas não deram importância, não se prepararam para a sua vinda, né? O que vai ocorrer naquele grande dia, quando Jesus voltar? O capítulo é o capítulo 6, e o verso é o verso 15 até o 17, que nos diz o seguinte: os reis da terra
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? No capítulo 9, verso 6 aí de Apocalipse, também nos diz algo, nos diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E você quer ver um outro texto? Voltando um pouquinho para o livro de Tessalonicenses, nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 8, que diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O que ocorrerá com aqueles que não se prepararam para a segunda vinda de Jesus? Perceba aqui que quando os ímpios, olharem para o céu e verem o Senhor Jesus voltando no céu, com milhares e milhares de anjos ao seu redor, eles entrarão em desespero, correrão para um lado e para o outro, procurarão esconderijo e não encontrarão. Pedirão a morte e a morte fugirá deles. Perceba que nesse momento será uma angústia terrível, um desespero terrível, mas será tarde demais, Não haverá mais oportunidade para essas pessoas porque recusaram o Evangelho, recusaram aceitar o Senhor Jesus. E aqui nos fala o seguinte: mas a morte fugirá deles. Os ímpios, quando verem o Senhor Jesus nas alturas dos céus, vai haver um resplendor no rosto de Jesus, um resplendor muito forte, e esse resplendor, essa glória, destruirá os ímpios, matará os ímpios. Interessante isso, O resplendor de Jesus destruirá os ímpios. Mas vamos seguir. Nós falamos um pouco sobre ressurreição, lá na pergunta anterior, e de quantas ressurreições a Bíblia fala? Vamos ver? João 5, 28 e 29. João 5, estou com minha Bíblia aberta. Convido você também a folhear a sua Bíblia e certificar realmente do que estamos falando aqui. O texto nos diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Quantas ressurreições existem? 2, Aqui fala que a primeira é a ressurreição da vida e a segunda é a ressurreição do juízo, ou seja, morte eterna. Então, meu amigo, minha amiga, nós devemos fazer parte da primeira ressurreição. Quando Jesus voltar agora, que Ele possa, se eu e você estivermos na sepultura descansando, que Ele possa nos ressuscitar, porque essa primeira ressurreição é a ressurreição da vida eterna. A segunda ressurreição será a ressurreição da destruição eterna ou morte eterna. Que possamos fazer parte da primeira ressurreição. E para isso, é claro, nós temos que aceitar o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador. Quanto tempo, já que nós estamos falando de 2 ressurreições, quanto tempo existirá entre a primeira, que é a ressurreição da vida, e a segunda, que é a ressurreição da destruição ou do juízo, Apocalipse capítulo 20,
o último livro da Bíblia, e o verso é o verso 6, ele nos dá a resposta, né? O intervalo de tempo entre uma ressurreição e a outra ressurreição. 20, verso 6. Vamos lá? Nos diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Perceberam algo aí interessante? A palavra bem-aventurado é feliz, né? Felizes, né? E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, qual o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos. Esse é o intervalo de tempo. Perceba que na primeira ressurreição, os santos estarão aonde? Com Cristo? Estarão no céu. E passarão com Cristo lá 1000 anos. 1000 anos no céu. E até o próximo assunto que nós vamos estudar. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Imagine o Senhor Jesus voltando nas alturas dos céus. E você contempla os céus. E você vê o Senhor Jesus voltando, né? Que alegria, que satisfação em poder ver que o Senhor Jesus ele cumpriu a sua promessa e agora o Senhor Jesus vai nos levar para o céu e morarmos com Ele para toda a eternidade. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, todas as coisas terríveis passarão. Imagine isso. E qual será o cântico dos santos? O livro de Isaías, no capítulo 25, verso 9, ele nos dá a resposta. Isaías 25, e o verso é o verso 9. E o texto nos diz o seguinte: abra sua Bíblia, estou com a minha aqui aberta, folheando. Isaías 25, verso 9, nos diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Você já imaginou? Que alegria, que satisfação. E os santos irão dizer bem assim: olha, este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Nele nos alegraremos e nos exultaremos. Com certeza esse vai ser um dia maravilhoso. Podermos ter um encontro com o Senhor Jesus para nunca mais nos separarmos, para toda a eternidade. Que convite Jesus faz para você hoje? Você que está assistindo esse vídeo, né? Jesus tem um convite para você. E qual é o convite que Jesus faz? O livro de Mateus, capítulo 11, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 11, e o verso é o verso 28 e 29. Nos diz assim, 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Perceba o que o texto fala, qual convite que Jesus faz para você. Jesus diz bem assim: vinde a mim. É um convite simples, né, que ele faz. Vinde a mim. Está disposto você ir a Jesus? Está disposto você entregar a sua vida a Jesus? Por que não tomar essa decisão de se entregar ao Senhor Jesus? Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Muitos hoje têm recebido esse convite e muitos têm recusado entregarem sua vida a Jesus. Mas qual será o resultado disso? Mateus capítulo 25, e o verso é o verso 41. E o texto nos diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
É triste ouvir essas palavras, não é mesmo? Apartai-vos de mim, malditos. É muito triste. Mas perceba que o Senhor Jesus não nos obriga a aceitá-lo, ou até mesmo de termos vontade de ir ao céu. Ele não nos obriga. Mas Ele nos convida a aceitarmos. Ele está dando uma oportunidade para podermos aceitá-lo em nossa vida. E o convite que Ele faz é: vinde a mim, somente isso. Espero que você um dia possa aceitar esse convite e se entregar ao Senhor Jesus e poder desfrutar das bênçãos maravilhosas que Ele tem para derramar na sua vida. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender mais um pouco a palavra de Deus. E convido você a orarmos ao Senhor mais uma vez. Maravilhoso Deus, Senhor que habita nas alturas dos céus, nós sabemos que a vinda do Teu Filho amado está bem próxima. Nós podemos ver todos os sinais se cumprindo. O Teu Filho está voltando. Esteja com essa pessoa que acabou de estudar a Bíblia comigo. Abençoe ela de uma maneira toda especial e que ela possa aceitar esse convite que o Senhor Jesus lhe faz. Vinde a mim. É um convite simples, mas é um convite que traz salvação. Ao aceitar esse convite, que a vida dessa pessoa seja transformada pelo Senhor. Eu oro por essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço por você ter ficado até aqui e até mais uma próxima.